Eu estava, então, nessa tela falando dos atos ineficazes. Eu estava lendo o inciso 6, que trata do trespasse, né? Então, se o trespasse não cumprir aqueles requisitos lá do Código Civil, artigo 1145, né? Se não houver notificação dos credores, então pode ser que haja, então, uma declaração de ineficácia. Nesse caso, o estabelecimento vai voltar para a massa falida, se não cumprir aqueles requisitos lá. Então, é a situação do inciso 6. E, por último, no inciso 7, os registros de direitos reais e transferência de propriedade entre vivos por título oneroso ou gratuito, ou a averbação relativa a imóveis realizados após a decretação da falência, salvo se tiver havido pré-notação anterior, né? Então, vejam bem, aqui também é venda de qualquer imóvel. Depois da declaração da falência, só por isso e por essa data, já é considerado, então, um ato ineficaz. Esse imóvel vai retornar para a massa falida, a não ser que haja uma pré-notação anterior. E aí, a pré-notação, na técnica da palavra, é quando você apresenta um contrato ou qualquer espécie de averbação no registro. Isso aí a gente vai ver trabalhar lá no direito civil. Você, primeiro, quando você apresenta, ele te dá um protocolo, que é uma pré-notação. A partir dali, você já tem uma certa preferência na transferência da propriedade, né? Ou então a gente pode também entender aqui que já haja um compromisso de compra e venda, né? Imagine que ele vendeu um imóvel em prestações e já há um compromisso anterior, desde que haja essa comprovação, então ele vai se enquadrar nessa exceção do inciso 7 e aí, nesse caso, terá eficácia. Mas, em regra, qualquer venda de imóvel posterior à declaração da falência vai se enquadrar nesse inciso 7 e esse ato vai ser considerado ineficaz. Esse bem imóvel vai retornar para a massa falida em prol dos credores, né? Bom, aqui no parágrafo único, ele traz aquela hipótese que eu já falei, já mencionei, que a ineficácia poderá ser declarada de ofício pelo juiz, alegada em defesa ou pleiteada mediante ação própria ou incidental no curso do processo, conforme eu falei daqueles legitimados. Quem pode ser autor? Pode ser o administrador judicial, qualquer credor ou o Ministério Público no exercício de fiscal da ordem jurídica, né? Então, em resumo, eu coloquei para vocês que então, quais são os requisitos dessa ação revocatória. Primeiro, ela não exige a prova da fraude. Não precisa. Às vezes você vai verificar lá, o ato foi impecavelmente prestado com todas as suas formalidades, não tem problema nenhum. Você não precisa provar, então, a intenção de fraudar, nem mesmo a intenção de que ele não sabia da crise financeira do devedor. Então, não tem que se provar isso, né? Agora, tem uma condição, ela condiciona-se a determinado tempo anterior à falência, que, no caso dos incisos 1, 2 e 3, é dentro daquele período suspeito. Nos casos dos incisos 4 e 5, vai respeitar aquele prazo de 2 anos, que são os atos gratuitos. Além disso, tem outros prazos, né? Nas hipóteses, por exemplo, lá do inciso 7, qualquer ato de alienação posterior à decretação da falência, e lá também do trespasse, que vai cumprir aquele prazo. Os credores têm 30 dias para manifestar. Isso se eles forem notificados, mas se não for notificado, o ato vai ser considerado ineficaz, vai depender do prazo aí do trespasse, né? Então, eis aí, então, a primeira hipótese da ação revocatória, que está lá no artigo 129 da LRF. E a segunda hipótese, aqui ainda coloquei alguns detalhes que seria considerado ato ineficaz. É o que a gente acabou de ler, né? Dentro do termo legal, garantia real, pagamento antecipado, pagamento diferente do contratado. E 2 atos praticados são os atos gratuitos, inciso 4 e 5, né? Atos de transferência de propriedade após a falência e o trespasse. Eu só resumir aí aquilo que nós lemos lá no artigo 129. E temos ainda o artigo 130, que prevê a ação revocatória. Aqui, sim, a gente pode dizer que, na essência da palavra, seria uma ação revocatória, porque o conceito de revocatória é para revogar, né? É para revogar
atos que aí podem ser considerados nulos ou inexistentes. Então, por isso que você chama de revogação, que é bem parecida, conforme eu falei, lá com a fraude contra credores, daquela ação pauliana que a gente já viu, que vocês já viram lá quanto aos vícios do negócio jurídico. Pois bem, então essa ação revocatória ela tem como fundamento o artigo 130. E lá no artigo 130, a gente vai ler agora que ele trata dessa intenção, então ele traz dois requisitos. Né? Então, vamos lá para o artigo 130 da LRF. São revogáveis os atos praticados com a intenção de prejudicar credores, provando-se o conluio fraudulento entre o devedor e o terceiro que com ele contratar e o efetivo prejuízo sofrido pela massa falida. Conluio fraudulento é até um pleonasmo, né? Mas aqui ele está exatamente estabelecendo a fraude, a intenção de fraudar. Então, tem que haver a intenção de fraudar e tem que haver o prejuízo. Né? E aqui, ele não lista os atos. Por quê? Porque aqui não há uma relação taxativa contra o do 129. O 129, ele taxa somente aquelas hipóteses que podem ocorrer ineficácia dos negócios dentro daquelas circunstâncias, daqueles 7 incisos. Aqui não. Aqui ele traz uma situação que pode ocorrer desde que haja esses dois requisitos. Então, tem que haver a prova da fraude e a intenção de fraudar, esse conluio entre esse terceiro e o devedor, que é a intenção de fraudar e provocar prejuízos para a massa falida. Então, aqui então não há um prazo, então não se prende a um lapso temporal. Né? Basta provar, então, o prejuízo dos credores e essa intenção, que é o liame subjetivo, não é tão fácil assim provar. Né? E, nesse caso aqui, os atos são chamados revogáveis pelo próprio caput do artigo 130, a gente que acabou de ler. Né? E aqui a lei não relaciona essas hipóteses, então não são casos taxativos. Né? Assim como o 129 são taxativos, aqui não. Aqui ele generaliza desde que ocorram esses dois requisitos. E o prazo para essa ação aqui é de 3 anos. Né? Esse prazo está lá no artigo 132 da LRF. Pessoal, o que eu tinha para falar hoje é só, e aberto a perguntas. Ninguém tem dúvidas? Que bom, né? Beleza. Bom, pessoal, eu comentei com a Sara no início da aula que nós esquecemos de fazer aquela correção do exercício de direito civil. A gente pode fazer isso na terça-feira, na aula de direito civil. Então, na segunda-feira, a gente está de volta, dando prosseguimento à aula de direito empresarial. E eu recomendo a vocês que façam algum exercício do pagamento aos credores, né? Não só através das 8 classes de credores, mas também com aqueles pedidos de restituição, quando for pedido de restituição, ou quando for crédito extra concursal. Esse treinamento vai facilitar para vocês terem essa compreensão, já que são assim muitos detalhes e muitas situações de credores. Ok, pessoal? Agradeço muito a vocês. Um grande abraço. Até a próxima, se Deus quiser. E um bom final aí de semana e um fim de semana abençoado. Fiquem com Deus e um bom dia. Tchau, Lito. Bom dia.